Bom, muito obrigado a todos que estão aqui com a gente hoje, acompanhando essa live. Muito obrigado, Rodrigo, pela disponibilidade de participar aqui com a gente. A gente está muito feliz em ter você aqui. É muito importante para as pessoas ouvirem um pouco das empresas, principalmente nesse momento que o Brasil passa, assim, um momento diferente, difícil, o setor como um todo. Então, ouvir um pouco da tua história e da história da Oi, acho que vai ser bem relevante. Glauco, muito obrigado por estar aqui com a gente. Glauco é analista-chefe da Necton, cobre o setor e cobre o case de hoje já há bastante tempo, tem bastante propriedade aí para começar com a nossa primeira pergunta. Tudo bom? Boa tarde, Rodrigo, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui novamente no nosso canal, né? Há pouco tempo atrás eu conversei com você, né? A gente fez um bate-papo, uma gravação falando um pouquinho sobre o caso da Oi. Acho que, de certa forma, bastante coisa aconteceu, né? Até algumas coisas que a gente estava já comentando saíram do papel. Até eu acho que o principal ali, de imediato, posso citar a Unitel. O bate-papo, que nem acho que o Maluf já foi aqui muito feliz, falar um pouquinho sobre exatamente como que possivelmente ali a Oi e o setor de telecom pode ser impactados nesse momento bastante sensível que a gente vive, né? Então, queria perguntar já, se já iniciando aqui, colocando se em março já houve algum impacto operacional, como que a Oi está se preparando. Eu vi até uma matéria hoje também no Valor, você falando que o setor, a rede vem aumentando bastante o tráfego, né? Então, queria perguntar como que está, se consegue aguentar, enfim, quais as medidas que vocês e até também em conjunto com os outros operadores estão tomando nesse momento bastante crítico. Joia, obrigado, Glauco, obrigado, Marcos. E é um prazer estar aqui de novo com vocês. A situação, obviamente, um pouco diferente da usual, é falar de um enfrentamento de crise, mas certamente dá para tocar em muitos aspectos, desde o caso normal, o que muda, o que não muda, qual é o impacto para o setor, como é que o setor está reagindo, como é que nós estamos reagindo em particular, né? E aí, talvez, indo direto para a tua pergunta, como você mencionou, acho que existe uma visão de todos de que o setor é um setor, de alguma maneira, entre aspas, beneficiado por uma situação como essa, porque a demanda aumenta muito. E, de fato, quando a gente vê a necessidade que se mostrou agora absolutamente clara para todo mundo, de infraestrutura, de telecomunicações, de conectividade, de banda larga, de mobilidade, de entretenimento pelo setor, isso fica claro que a demanda sobe. Então, a demanda do setor, o tráfego, a necessidade de conexão, os pedidos de conexão, por exemplo, de banda larga, de fato, recebem um aumento de demanda. Isso é verdadeiro. Acho que a grande preocupação do setor, e no nosso caso em particular, além da primeira, que era se preocupar em garantir uma operação que proteja os nossos profissionais, nossos funcionários, sejam de escritório, sejam de campo, era justamente garantir a estabilidade da operação, tá? Então, garantir que a operação esteja rodando sem sobressaltos, de que a gente esteja confiante na capacidade da rede, da infraestrutura de absorver o crescimento de tráfego, e isso tudo foi feito de maneira muito rápida. Do ponto de vista de impacto no setor, aí eu acho que, infelizmente, a gente tem um outro lado da moeda também. É um setor que se beneficia, sim, por um aumento de demanda, então ele não tem um impacto, por exemplo, de viagem, turismo, hotelaria ou aviação, outros setores muito impactados. Ele tem uma demanda crescente. No entanto, a gente tem que se lembrar que ele é um setor que tem um componente de varejo grande, né? Então, o componente de varejo aqui aparece na forma de lojas, aparece na forma de venda dia a dia de pré-pago, pós-pago, principalmente uma infraestrutura de varejo, e que tem muita loja. Só nós temos quase 200 lojas próprias, mais um número muito maior de lojas de revendedores parceiros. A mesma coisa acontece com todo mundo. E aí você nota um primeiro impacto, tá? Então, hoje, 100% das lojas de todo o setor estão fechadas. Não só por conta das restrições que foram impostas no primeiro momento, mas até porque nós, como setor, tomamos uma decisão que faria sentido fazer esse fechamento, até para poder, de alguma maneira, colaborar com as medidas de prevenção. Um segundo impacto que começa a aparecer também, e eu diria já para a sua pergunta, talvez seja muito cedo para a gente determinar tendências de médio e longo prazo, mas fazendo essa análise dia a dia já é possível visualizar isso, é um impacto de tanto recarga de pré-pago, que é um setor
que obviamente é uma camada de consumidores que obviamente acaba tendo um impacto mais imediato de qualquer crise econômica. Então, muitas vezes a gente está falando de uma população que vive de renda não mensal, mas de renda semanal, às vezes até diária. Então, quando você tem algum tipo de soluço maior, ela aparece na recarga. E um segundo impacto, que é o impacto de inadimplência. Tá? Então, a inadimplência, aí, obviamente, falando de inadimplência, eu estou falando dos segmentos pós-pagos, sejam de mobilidade, sejam de banda larga ou de outros serviços. A inadimplência, que é medida num primeiro momento pela arrecadação e não pela inadimplência em si, porque você tem aí os ciclos de inadimplência depois de 30, depois de 60, depois de 90, obviamente a gente ainda está longe de chegar no depois de 30, porque os primeiros impactos, digamos assim, puderam ser sentidos só na segunda quinzena do mês, mas quando a gente mede a arrecadação diária, é possível visualizar alguns desvios já. Difícil dizer, do ponto de vista numérico, o que é tendência, porque, por exemplo, a gente viu algumas tendências que elas não estão estáveis nem em uma direção nem em outra, alguma piora no primeiro momento, aí depois, passados alguns dias no início do mês, alguma melhora. Então, ainda é muito cedo, até porque, principalmente do ponto de vista de arrecadação pré-pago e arrecadação pós-pago, a gente tem muita sazonalidade intramês, né? Então, por exemplo, pré-pago tem um ciclo de recarga mais forte no início do mês, aí depois, ao longo do mês, ele estabiliza, ele volta a aumentar na metade do mês, final de mês ele diminui. Então, para poder completar um ciclo completo, a gente ainda precisa um pouquinho mais de tempo, talvez mais 1, 2 semanas, para entender exatamente onde a gente está nessa tendência. Mas existe, sim, uma possível visualização aqui de tendência, que ainda é uma tendência muito de curto prazo, de algum impacto em arrecadação e algum impacto em recarga de pré-pago. Isso está sendo sentido pelo setor inteiro, tá? Isso está, inclusive, fazendo parte das nossas discussões com o setor público, até para desmistificar o cenário de que, olha, o setor é um setor não impactado e que deveria absorver mais obrigações, deveria ser proibido de interromper serviço e coisas do gênero, tá? Então, existe, sim, esse componente aí de algum impacto, mas que ainda é muito cedo para dar números maiores ou tendências numéricas, tá? Não, tranquilo. Não, eu ia perguntar se não teve nenhuma medida aí, seja do governo, alguma regulamentação para impedir o corte de serviço, seja telefonia fixa ou para mobilidade ali, móvel, né? Do ponto de vista do governo, não. E a gente está tendo uma interação, nós como setor, tá? E aí eu digo setor porque pela primeira vez aí em muito tempo, acho que a atuação setorial está sendo muito bem coordenada, nós deixamos um pouquinho a competição em segundo plano, acabamos criando uma campanha conjunta até para poder estabilizar o tráfego de rede, estabilizar as ações, garantir que a gente tivesse com ações coordenadas de comunicação com a população. E, de fato, essa interação com o poder público está sendo feita tanto com a agência, quanto com o Ministério das Comunicações, Tecnologia, Informação e Comunicação, quanto com todas as demais entidades, incluindo aí Congresso, Ministério da Economia e assim por diante. Então, do ponto de vista público, ainda não. O que a gente teve e está tendo é uma série de tentativas de ações, e aí algumas delas locais, algumas delas estaduais, algumas delas com ações civis públicas, para tentar barrar bloqueio de serviços e obrigar as empresas a fornecer serviço mesmo com ausência de pagamento, enquanto durar o período da crise, tá? Isso já aconteceu numa liminar que foi deferida por um conjunto de PROCONs de Instituto de Defesa do Consumidor no Rio Grande do Sul, na terça-feira à noite. Hoje de manhã saiu uma liminar para a Justiça Federal de São Paulo, que foi impetrada pelo IDEC. Então, a gente tem várias dessas tentativas de ações, algumas tentativas de lei estadual. Então, existiu uma primeira tentativa de lei estadual no Rio de Janeiro, ela acabou não sendo sancionada, acabou sendo passada também numa Câmara Estadual de Goiás, uma medida parecida, e aí tem algumas coisas que estão sendo feitas nesse sentido. A primeira é que as leis estaduais, nesse caso, são leis que são inconstitucionais, né? Porque o Estado não pode legislar sobre telecomunicações, e aí é mais fácil atuar em cima dessas leis. A segunda, que é em relação a essas liminares, aí o que nós estamos fazendo é interagindo muito diretamente com justiça nas segundas instâncias e trabalhando com o setor público para ajudar, de fato, a evitar que algumas ações, até bem intencionadas, acabem causando medidas e impactos que não são nem avaliados no primeiro momento, né?
Hoje o setor é um setor que emprega um número gigantesco de pessoas, que tem um número de fornecedores, de parceiros, de atendentes de call center, de vendedores, e, de fato, você tem um impacto aqui que inviabilize qualquer tipo de ação do setor ou que obrigue a uma reação mais dramática, acaba causando um efeito cascata que certamente ninguém está prevendo. Então, o que a gente espera é combater essas medidas, até porque, de maneira voluntária, nós já estamos fazendo muita coisa, tá? Então, no início da crise, nós acabamos anunciando uma série de medidas, por exemplo, para aumentar os bônus de tráfego, evitar que a perda de consumo total de franquia acabasse implicando em perda de velocidade ao final dos pacotes. Então, a gente aumentou as velocidades pós-franquia, a gente deu bônus de celular para os nossos clientes no pré-pago, mesmo com o término do uso da franquia, bônus de celular por um tempo razoavelmente longo, por mais de uma semana, está postergando contas, está fazendo uma série de flexibilizações. Agora, essa intervenção, achando que o setor é um setor que tem capacidade de absorver qualquer tipo de medida, ela não faz sentido. Então, a gente tem combatido, vai continuar combatendo, até porque ela é aquela medida bem intencionada que leva a uma série de maluquices que trazem resultados absolutamente imprevisíveis, né? Legal. Rodrigo, desculpa te interromper, Glauco, mas eu só queria fazer, tem bastante pergunta que as pessoas que estão nos assistindo, os internautas estão vendo e estão passando aqui para a gente. Uma delas eu achei muito interessante, Rodrigo. O Matheus, ele só falou, não abandona a gente não, Rodrigo. O comentário dele, com essa possibilidade, acredito que está descartada, queria que você dissertasse um pouco sobre isso, mas eu queria lembrar que você preparou a companhia para um ano bastante desafiador, preparando um caixa bem robusto. Acho que agora a conta chega de forma positiva de ter um caixa tão robusto que vocês prepararam. Algumas perguntas vieram também sobre o caixa. Então, sobre a debênture do final do ano passado, eu vou fazer duas em uma, e você responde como quiser. Se ela tem, se os juros são atrelados em dólar e qual é o impacto sobre isso da debênture que foi feita no final do ano. E se o fluxo de caixa da companhia é muito prejudicado com a inadimplência. Tá legal, vamos lá. Respondendo aí as várias perguntas que você fez, tá? A primeira, aqui é um projeto de longo prazo, a visão é um projeto de transformação de longo prazo, não é um projeto de curtíssimo prazo, pelo contrário, eu tenho dito para todo mundo que quem acreditasse numa virada de 6 meses e de um trabalho de curtíssimo prazo, estaria acreditando na coisa errada. Então, o nosso projeto, o projeto do time que eu trouxe para cá e que decidiu se juntar ao desafio é justamente a visão de fazer um projeto de transformação de longo prazo, então está todo mundo hiper comprometido com o futuro, tá? Acho que essa mensagem do time de liderança da companhia vocês podem ter. A segunda, em relação a toda a exposição cambial e fluxo de caixa e o que aconteceu com as debêntures e tudo mais, algumas respostas para vocês. Primeiro, a exposição cambial, tá? Nós temos uma série de obrigações cambiais que elas existem ao longo do tempo. Então, você tem as de curto prazo, que são as obrigações de pagamentos de curto prazo de serviço, pagamentos de curto prazo de fornecedores, algumas obrigações que têm denominação cambial. E o que nós fizemos para proteger, em particular, todas as obrigações de curto prazo, entenda-se, por exemplo, todo o ano de 2020, foi manter redeado uma parte do recebimento de venda de Unitel em moeda forte, em dólar. Então, a gente não tem exposição cambial para esse ano, nesse sentido, e consegue, de alguma maneira, absorver aí com muito pouco impacto, se não sem impacto, essas variações mais bruscas de 2020. Aí, os especialistas provavelmente estão do lado de lá da call aqui, Marcos, Glauco e companhia, mas a expectativa também é que a gente passe por esse período de sacudida de câmbio, mas de alguma maneira possa retornar a um nível um pouco mais normal de câmbio. Mas durante esse período, de fato, a exposição da companhia é muito baixa, porque a gente está redeado. Para as posições de mais longo prazo, aí nelas se incluem a emissão não do debênture, né, mas não do debênture de longo prazo, mas do debênture que foi emitido, do bridge que foi emitido no final do ano. A gente tem algumas considerações. O bridge foi emitido com um bullet, tá? Um bullet de 2 anos, então ele não tem nenhum pagamento cambial esse ano, não tem nenhum pagamento cambial no ano que vem, e aí com isso você não tem uma exposição cambial de curto prazo. Óbvio que ele é um instrumento emitido em dólar, então ele sofre a variação cambial, sem dúvida nenhuma,
Mas, ao mesmo tempo, a nossa ideia ao emitir esse instrumento no final do ano passado, começo desse ano, não era ter um instrumento, de fato, como principal e que vai ser utilizado até o final. Era ter um instrumento que nos possibilitasse passar por uma fase mais aguda aí de venda de ativos, de reforço de caixa, e fazer uma segunda emissão na segunda metade desse ano. Aí sim, um instrumento de longo prazo, com o qual nós teríamos condição de liquidar o primeiro instrumento do bridge, aí está livre de qualquer tipo de variação cambial de longo prazo. Tá? Agora, nesse refinanciamento, é um refinanciamento também esperado em dólar, com todos os hedges apropriados de curto prazo. No longo prazo, vocês sabem melhor do que eu, quando você tem um perfil de longo prazo, entenda-se longo prazo mais de 18 meses, instrumentos de hedge são absolutamente ineficientes, são caríssimos e não fazem sentido, a menos que você tenha hedges naturais, tá? Então, o que a companhia faz nesse sentido é se preparar com hedge de curto prazo, hedge durante o ano, fazer planejamento de pagamentos de curto prazo e, obviamente, considerar que na estrutura financeira, na estratégia de longo prazo, a gente consegue fazer refinanciamentos, consegue fazer reemissões. A do debenture de 2 anos é exatamente esse caso. Coberto esse ano, até porque não tem exposição, mas repactuado com o lançamento de um outro debenture no segundo semestre. Tá? Bom, Rodrigo, eu queria perguntar você estava falando um pouquinho sobre algumas medidas e até os impactos, né? Queria perguntar um pouco sobre alguns aspectos, talvez aí a gente tenha que se preocupar com um plano estratégico na parte de execução, né? Não sei exatamente se, por exemplo, a gente tem que se preocupar com aí o avanço do FTTH, né? Talvez até com conexões, a gente pode esperar a Oi, pelo menos esse patamar aí de 400 mil casas passadas, com uma conexão aproximadamente 100 mil usuários por mês. Se pudesse falar um pouquinho especificamente aí, o que pode ser o impacto na fibra. Eu até faço o gancho um pouco que o Maluf comentou um pouquinho sobre a exposição cambial, e eu te pergunto, olhando talvez até alguns insumos que são responsáveis ali para o CAPEX da companhia, se pode ter um impacto em termos de CAPEX para esse ano, alguma alteração, o que a companhia está olhando, de certa forma, se tem algumas alterações aí no plano. Falo sim, Glauco, e aí deixa eu fazer um disclaimer antes da minha resposta, que acho que é inevitável, até porque eu diria que a gente ainda nem chegou no pico de crise, então um ambiente de incerteza, de saber exatamente o que vai acontecer no próximo mês, nos próximos 2 meses, se tiver alguém que tenha um nível de certeza alto sobre isso, me avisa que eu quero contratar e vou pagar bem. Acho que é um pouco difícil essa situação, essa certeza nesse momento, nesse ambiente. Então, a gente acabou dando, na nossa call de resultados, soltando um fato relevante, avisando para não emissão de guidance, até porque é no meio de um momento de incerteza global, não tem nada a ver com a incerteza da Oi. Tendo dito isso, qual é a nossa postura em relação a plano que está em execução e o que nós estamos fazendo? Obviamente, tendo que entender evolução de impacto momento a momento, e como eu estou falando para vocês, a gente está fazendo isso dia após dia. A execução do nosso plano, do ponto de vista de estratégia, não muda, tá? Está mantido o plano do ponto de vista de estratégia, de o que perseguir, de como fazer rollouts de fibra, de foco nas 400 mil casas passadas, nas 100 mil conexões. E aí, para isso, a gente tem vários componentes dessa equação. Tem o componente operacional, tem o componente CAPEX, e aí esse CAPEX, na verdade, está ligado a impacto financeiro e impacto de caixa. Tem um componente estratégico, tá? Vamos começar pelo operacional. No operacional, eu já ouvi muitas perguntas dizendo, poxa, mas no meio de uma pandemia, com bloqueios de mobilidade, com lockdown, com proibições de toda a natureza, vocês conseguem manter a operação rodando para manter esse ritmo de instalação? E a nossa resposta, até o momento, é sim, tá? Até o momento. De novo, é difícil dar guidance, mas já no pico da crise aqui, a gente conseguiu montar um modelo de proteção dos times de campo, e eu vou reforçar algo que eu já tinha dito na nossa live anterior. Nós temos uma situação peculiar, porque 30 mil profissionais de campo são funcionários nossos, não são terceirizados, são funcionários da Serede Conecta. Então, nós ganhamos uma flexibilidade até para ter agilidade, capacidade de tomar decisões e de equipar o time todo com
equipamentos de proteção, kit de higienização, protocolos muito rígidos de operação, propé, máscara, como entrar em casa de cliente, etc. Nesse primeiro momento, o nosso impacto de ida de técnico para a rua, no primeiro momento ele até começou a existir por algumas medidas restritivas de alguns estados e municípios, mas na sequência foi decretada a essencialidade do serviço de telecomunicações. E aí, com isso, a maioria dessas restrições acabou sendo levantada. Tá? E com isso, nosso, entre aspas, absenteísmo de técnicos no campo está muito baixo. Os técnicos estão, de fato, muito comprometidos. E a gente tem conseguido manter os ritmos de instalação. Você vai falar, mas não tem impacto nenhum? Tem algum impacto, principalmente muito mais em função de questões de logística. Por exemplo, nós tínhamos equipes de instalação, de manutenção, que se deslocavam de município para município e, eventualmente, tinham que pernoitar em municípios. Né? Hoje, esse pernoite é inviável. Você não tem hotel, você não tem alimentação. Então, está tendo que mudar a roteirização, mudar algumas coisas. Mas nós fizemos alguns cenários de simulação aqui de equipe de campo, e as simulações, elas indicam que, com o nível atual, sem uma piora uma degradação muito significativa, a gente consegue manter nosso plano. Se esse cenário piorar muito, a gente fez um simulador, tá? O time de operações fez um simulador muito detalhado. A gente consegue visualizar cenários com um aumento de 20% do absenteísmo, de 30% do absenteísmo, de 50% do absenteísmo de campo. Aí, nesse caso, a gente começaria a ter, talvez, alguns pequenos impactos, mas eu diria que, diante do plano maior de ter, até o final do ano, aí, praticamente 9 milhões de casas passadas, o impacto seria pequeno, tá? Então, de novo, sem dar guidance, mas do ponto de vista operacional, nós temos conseguido reagir muito bem. Do ponto de vista de CAPEX e financeiro, aí entra uma questão que a gente continua executando o nosso CAPEX como planejado, principalmente protegendo o elemento core do CAPEX, o elemento mais estratégico do CAPEX, que é a fibra. É óbvio que para nós já faz sentido tentar minimizar o máximo possível qualquer CAPEX de legado, CAPEX de manutenção, CAPEX não estratégico, como é o caso da fibra, e, obviamente, se tiver que existir qualquer tipo de ação nesse sentido, ele começa por outros elementos que não a fibra, tá? Agora, para a proteção desse caixa, de novo, ainda sem guidance, o que a companhia está fazendo, talvez voltando até uma questão anterior, mas e como é que é o impacto de caixa na companhia e tudo mais, assim como o próprio setor, ela está tentando fazer algumas ações aqui que permitam ultrapassar esse primeiro período de 2, 3 meses, e a gente espera que, de fato, possa existir um período de 2, 3 meses depois um retorno à normalidade, embora seja impossível afirmar, até algumas ações mais coordenadas setoriais. Então, vocês devem ter visto que na segunda-feira foi aprovada pela Anatel a postergação, inicialmente por 15 dias, do pagamento de todas as taxas de Fistel, FUST, e a gente também conseguiu judicialmente a suspensão de Condecine, que significa um alívio de caixa bastante razoável para a companhia no primeiro momento. São só 15 dias, mas na prática esses 15 dias nos ajudam a poder discutir com o Ministério, e as empresas todas estão discutindo com o Ministério, uma ação um pouco mais ampla que dê ao setor aí o fôlego para poder, inclusive, continuar fazendo as suas medidas de apoio durante a crise para aliviar aí algumas condições de populações mais vulneráveis e tudo mais, e isso traria aí alguma compensação de caixa para evitar um impacto maior. Dado isso, a gente aí consegue continuar executando. É óbvio que você vai perguntar, poxa, mas e se acontecer algum impacto de caixa maior e tiver que ter alguma visão de proteção de caixa na companhia? É óbvio que a gente também está fazendo uma série de simulações aqui de cenário de contingência de proteção de caixa em várias áreas. CAPEX, como sempre, talvez seja a alavanca, por um lado, a mais óbvia, por outro lado, a estrategicamente mais difícil, a gente tem que pensar bastante. Ela sempre vai existir, mas a gente está sempre protegendo o principal investimento estratégico, que é a fibra, em detrimento de todos os outros, tá? Então, nesse sentido, a fibra vai ser a última a ser desacelerada se isso eventualmente tivesse que acontecer por um aprofundamento de período de crise que impactasse todo mundo, tá? Mas, por enquanto, o cenário é um cenário de seguir com o nosso plano estratégico. E esse vai para o último componente que eu mencionei, operacional, financeiro e estratégico. Do ponto de vista de estratégia, não muda. A gente tem uma estratégia de fazer a GC, de continuar com os processos que nós comentamos do ponto de vista de market sounding,
de tentar reestruturar aqui a estrutura societária da companhia para permitir mais investimentos, para poder permanecer com um ritmo muito acelerado de investimento da fibra por um período bem longo, e isso tudo está seguindo, segue a vida. Eu brinco aqui para o time que agora o nosso home office acaba transformando praticamente todo mês de março, todo mês de abril, uma grande semana. A gente não para nunca, não para fim de semana, não para à noite, continuamos fazendo tudo aquilo que a gente já tinha que fazer e toda a gestão de crise, né? Você sabe, Rodrigo, que a nossa live já conta aí com quase 500 pessoas. Daqui a pouco estamos chegando no número do presidente Michel Temer, então legal. Eu não sei se você vai querer se candidatar a alguma coisa ou não, mas nós temos algumas similaridades, pelo menos no número de pessoas. Mas a turma está querendo saber se você vai contar hoje para a gente que vocês atingiram 1 milhão de casas conectadas em fibra. Previsão, nós estávamos bem perto, eu me lembro na apresentação do resultado, você comentou. Já está na hora de contar? Vamos contar em breve. É que essa aqui merece um anúncio formal e um eventozinho de celebração. Vai ser muito em breve, tá? Tá dentro do previsto. Então, daqui a pouco a gente conta para vocês. Acho que está em mudo ainda, Marcos. Você botou em mudo aí. Não, tá falando em mudo ainda. Teu microfone está bloqueado, Marcos. Espera aí. Deixa eu avisar. Bom, talvez até enquanto que o Maluf está com aí o áudio cortado, queria perguntar um pouquinho, você estava falando perguntei sobre fibra, pelo que eu entendi um pouco, você falou da dinâmica até de home passive, né? Sim, desculpa. O Caí, quando eu pedi para você contar se tinha 1 milhão de clientes, rapaz, o que você está fazendo comigo? Não mais isso, não tem problema. Não, vamos lá, daqui a pouco a gente dá a notícia. Então, só voltando para a pergunta, até talvez emendando a tua pergunta, Marcos, na pergunta do Glauco, do ponto de vista de home pass, eu já tinha mencionado a capacidade operacional. Agora, do ponto de vista de casas passadas, a gente também está conseguindo manter o mesmo ritmo, tá? E aí, acho que vem uma diferença talvez fundamental do impacto de vendas e do impacto comercial no que é o setor como um todo. Então, mobilidade, pós-pago, pré-pago, que sem dúvida nenhuma tem um impacto até de loja, do que é um impacto na banda larga de alta velocidade. A gente continua com uma demanda que é uma demanda bastante alta, tá? Então, óbvio que você sempre vai ter aqui que tomar algumas medidas para preservar a tua capacidade de venda, a capacidade de instalação. Então, por exemplo, a gente acabou fazendo redirecionamento de recurso para poder compensar alguns canais de venda que são mais impactados durante a crise. Por exemplo, porta a porta é uma atividade que todas as operadoras têm para esse tipo de venda. Obviamente, porta a porta não está funcionando hoje. Então, a gente redirecionou capacidade para digital, para atendimento online, para teleatendimento. E, com isso, a gente tem conseguido ter um impacto muito pequeno, eu diria, até agora, nas vendas de fibra de banda larga. E, do ponto de vista de instalação, de fato, continuamos operando acho que até com um nível de compreensão grande tanto dos nossos técnicos quanto dos nossos clientes. Tem algumas declarações até muito bacanas, assim, de que a gente vê técnicos dando depoimentos voltando de instalação de casa de cliente, fala, pô, vocês salvaram a minha vida, eu estava isolado do mundo e agora vou conseguir voltar a me conectar aqui com realidade, trabalhar e tudo mais. Então, a demanda especificamente de fibra, ela não caiu. Ela tem esse pequeno impacto aí de canais comerciais que a gente tem que ajustar e tudo mais, mas ela não caiu, ela continua, a demanda continua bastante forte, tá? Rodrigo, eu queria só botar um assunto em pauta que foi muito comentado aqui pelas pessoas que estão nos assistindo, sobre a venda da móvel, né? Acho que muito Murilo, Herbert, muita gente perguntando da venda da móvel. Tem gente até perguntando já se o investimento do valor da venda da móvel vai para a fibra, então já indo para a página 2. Queria que você falasse se esfriou um pouco essa negociação, como isso ficou, mesmo com essa confusão toda, a gente vê que vocês estão próximos das outras operadoras todas, a gente fica feliz que isso também possa ajudar na continuação dos negócios da móvel. Legal, vamos lá. Bom, primeiro, de novo, mais um disclaimer, uma vez que, obviamente, esse é um tema muito sensível até do ponto de vista de informação de mercado. A gente menciona a informação de mercado que já é pública e continua reafirmando, e acho que talvez aqui, antes de falar dela, reafirmar que a nossa estratégia não mudou, tá? Os processos que a gente vinha tocando continuam sendo tocados,
as discussões que a gente vinha tendo continuam existindo, então, do ponto de vista de estratégia, nada muda. Em relação à preparação para uma segunda fase, nós dissemos isso até no nosso comunicado ao mercado, quando dissemos que tínhamos recebido propostas não vinculantes. Essa preparação ela envolveria uma série de coisas, desde uma fase subsequente em andando tudo bem nas primeiras conversas, que poderia levar a uma proposta vinculante, até toda a preparação formal de flexibilização das condições do plano para permitir que isso acontecesse. E daí vem a necessidade da realização da AGO. Como nós já tínhamos explicado lá atrás, naquela primeira live, a AGO, ela, que é a AGC, né, que é a Assembleia Geral de Credores, desculpa, a AGC, ela acaba fazendo com que seja viável fazer um pequeno amendment no plano, e esse amendment permitiria tanto a criação de uma UPI, que é uma unidade independente não amarrada às obrigações de plano para eventual venda de um ativo dropado, como um ativo móvel, quanto também permitiria alguns instrumentos de investimento na companhia, em particular na operação de fibra, de maneira a sustentar um investimento focado no business de fibra e não necessariamente em toda a companhia que tem, obviamente, as obrigações de concessão, as obrigações de outros negócios que não necessariamente seriam o alvo de alguns investidores, em particular fundos grandes, fundos de infraestrutura, no médio e longo prazo. Então, a gente continua seguindo, tocando essa dinâmica, esse caminho, e aí a tua pergunta em relação poxa, mas e um eventual recurso, nesse caso, iria para a fibra? Obviamente, quando a gente pensa em uma potencial venda da móvel, a gente pensa nela com dois componentes. O primeiro é que tem que fazer sentido, do ponto de vista de geração de valor. Obviamente, a gente sabe o quanto ela vale para nós hoje, a gente sabe a capacidade que ela tem de geração de caixa, de geração de resultado, e o quanto poderia ter qual valor para vocês? Com alguma consolidação. Então, se ela fizer sentido, se gerar valor para o acionista, e existe um cenário onde isso é possível, porque com consolidação você tem ganhos muito grandes, e aí entender como é que é a repartição desse ganho, ela poderia seguir adiante. E, sem dúvida nenhuma, uma parte potencialmente importante dos proceeds de uma venda de imóvel iria, sim, para sustentar um investimento acelerado de fibra. Mas, ao mesmo tempo que isso é viável e possível aí no nosso caminho estratégico, existe um outro caminho também, que é paralelo e não necessariamente só substituto, poderiam até as duas coisas acontecer, que é o caminho de buscar um investimento específico em fibra que também nos desse essa possibilidade de aceleração. A gente já viu, eu dei, acho que na última live, se eu não me engano, eu dei alguns exemplos de casos que acabaram sendo feitos mais recentemente, o caso da Altice, onde foi separada uma unidade de fibra e um investimento que permitiu a aceleração de construção e de gestão desses ativos de infraestrutura em fibra. Aqui são alguns dos exemplos que a gente tem para poder estruturar essa possibilidade também junto da possibilidade do móvel, tá? Então, acho que eu tinha dito isso também algumas vezes, eu gosto de reforçar, principalmente para o meu time, sinceramente, eu detesto depender de um caminho único para tocar qualquer plano adiante. A gente tem que ter alternativas e possibilidades. Se o lado direito não funcionar, você tem que ter o lado esquerdo planejado. Se o plano A for um plano mais difícil, o plano B tem que estar pronto para ser disparado. E aqui não é diferente, tá? A gente tem noção da necessidade de ter vários caminhos de liquidez de médio e longo prazo. Então, para poder manter nível de investimento, aceleração de investimento de fibra. Então, todas essas ações aí de venda de imóvel, AGC, potencial injeção de capital, especificamente no negócio de fibra, estão ligadas a isso. Mas as conversas continuam, então, da venda de imóvel? Nada mudou? Nada mudou. Os processos seguem e continuam como informados anteriormente. Tá? Rodrigo, até aproveitando um pouco o gancho que o Maluf já tinha falado um pouco sobre puxou a venda da parte imóvel, mas que é, de certa forma, a grande joia da coroa, mas queria que você falasse um pouquinho das outras operações um pouco mais secundárias. Estou falando de venda de torres, data centers. Nesse momento, vocês pararam? Ou, não, teoricamente, até teve recuo? Vida segue, tá? A vida segue estrategicamente, como eu comentei, a vida segue, todos os processos seguem, a priori, sem nenhum impacto maior. De novo, sempre que a gente está falando de declarações prospectivas no meio de um cenário de incertezas como esse, a gente só pode falar do momento.
mas a priori todos os processos estão seguindo, a gente continua mantendo as conversas que já vinha mantendo. Em alguns casos até a pergunta contrária veio para nós, não, vocês não vão frear nenhum processo por conta dessa situação. A gente segue, estamos seguindo com todos os nossos processos. Legal. Eu queria só comentar, a hora que a gente caiu, a turma aqui da internet não perdoa e está dizendo que só você estava conectado com a fibra da Oi, que nós estamos conectados tudo com a concorrência aqui, por isso que a gente... Olha, eu vou falar para você que, sem querer nos gabar aqui da própria infraestrutura, eu sou um pouco nerd nesse sentido, e aí, uma vez engenheiro, sempre engenheiro, então eu acompanho no detalhe todas as questões de infraestrutura de rede, utilização, tráfego, arquitetura, o que a gente está fazendo, o que não está fazendo. E do ponto de vista de infraestrutura, existia e existe uma preocupação muito grande do setor em relação ao que poderia acontecer com um aumento muito repentino, muito grande e muito simultâneo de tráfego em praticamente todas as infraestruturas do país, tá? Móvel, caching, rede nacional, rede internacional, backbone, backhaul, acesso, e nós acabamos fazendo uma monitoração muito dedicada da nossa infra. Assim, o tráfego subiu bastante, eu até mencionei ontem numa das entrevistas, a gente tem visto aí alguns picos de tráfego em alguns elementos de rede, que o crescimento de tráfego foi 90%, 100%. Em média, tráfego de backbone tem crescido 40%, 50%. Então, é um crescimento muito significativo, mas felizmente para nós, até agora, a infraestrutura está muito bem dimensionada, a gente conseguiu segurar, em particular, a gente vê que não é um cenário homogêneo ao redor do país. Quando a gente pensa, por exemplo, em quem são os maiores impactados num cenário como esse, pequenos provedores, né, por definição, porque naturalmente você tem um aumento muito explosivo do uso simultâneo de conexões, e aí a capacidade de tráfego contratada, ela acaba não aguentando. Então, eu tenho feito vídeos do começo do dia até o final da noite, com todo tipo de vídeo, tanto interna quanto externa. E aí, é sempre bom, a gente faz um pouco de benchmarking, pergunta como é que está conectado, como é que está a conexão e tal. E pequenos provedores, obviamente, nesse caso, acabam sofrendo um pouquinho. A gente tem ajudado a fornecer mais banda para esses pequenos provedores sempre que possível. No nosso caso, por enquanto, tá bem gerida a situação, mas de fato, um uso explosivo, onde se aumenta 50%, 100% de rede em 2, 3 semanas, não é uma situação normal, sem dúvida nenhuma. Legal. Rodrigo, queria perguntar um pouco, a gente está vendo, de certa forma, nesse momento, ali, vários setores sendo bastante impactados, né? E, de certa forma, pedindo algum auxílio, alguma benesse do governo, sem alguma flexibilidade, regulamentação. O setor, vocês, telecom, a princípio, um pouco mais resiliente, mas dá para aproveitar, talvez, esse ambiente, de certa forma, onde que tem uma pressão ali para ajudar o corporativo como um todo. Tem alguma iniciativa que vocês, de uma maneira conjunta, estão olhando, seja talvez redução de Fistel, alguma coisa como até regulamentação ali, de fato sair PLC 79 não só aprovado de forma legislativa, sancionado pelo presidente, mas assim, efeitos práticos, tem alguma coisa que está sendo pleiteada nesse momento, alguma coisa que pode ajudar? O que você queria voltar ao começo da fala até, Glauco. Sim, nós temos aí uma série de impactos, tanto do lado de demanda maior, mas também do lado de arrecadação e capacidade de consumo menor. Então, não é que o setor não é impactado e é resiliente. Ele é resiliente, mas ele tem impacto, sim. E aí, nossa preocupação aqui, eu diria que está em duas frentes. A primeira frente é evitar que a gente seja impactado mais ainda, tá? Impactado por medidas artificiais. Por exemplo, essas de, olha, você não pode cobrar, agora você tem que fornecer o seu serviço de graça. Isso, obviamente, não pode acontecer. Então, a nossa primeira preocupação é evitar esse impacto, que é um impacto artificial, além do impacto que a gente já tem, natural, de crise, que a gente tenha qualquer tipo de impacto artificial por medidas, de novo, às vezes bem intencionadas, mas completamente equivocadas. O segundo, aí sim, é tentar discutir, em particular, em relação aos de fundos setoriais, uma oportunidade que talvez o momento de crise seja um momento ótimo para disparar algo que não foi possível ao longo dos últimos 20 anos, tá? Essa crise certamente é algo que não tem precedentes nos últimos muito mais que 20 anos. Então, por exemplo, quando você fala em fazer pacotes de auxílio fiscal da ordem de 700, 800 bilhões de reais,
E quando a gente pensa que o nosso setor, ao longo dos últimos 20 anos, gerou uma arrecadação aí de mais de 90 bilhões de fundos setoriais, com uma fração muito pequena disso, uma muito pequena mesmo, nós conseguiríamos fazer muita coisa em relação a passar por um período muito aliviando a situação temporária aqui de pressão no setor e ajudando também a, eventualmente, até prover conectividade para uma população mais vulnerável. Nesse sentido, a gente está propondo, sim, que essa postergação de Fistel seja uma postergação mais longa, até para poder superar esse timing de crise até final do ano, e que uma parte do uso desses fundos, em particular FUSP e Fistel, seja utilizada justamente para poder subsidiar programas que a gente entregue de conectividade durante esse período de crise. Tá? Então, é o uso que, na prática, já deveria ter sido feito há muito tempo, mas que, nesse momento, a gente acaba tentando botar um pouco mais de pressão, que se existe um momento propício para tomar uma atitude que não foi tomada antes, é esse. Então, 3 pontos aqui. Primeiro, evitar que a gente seja artificialmente impactado com medidas que não fazem sentido. Segundo, ajudar, de fato, a essa resiliência do setor com postergação de tributos setoriais, tá? Setoriais, especificamente os setoriais, pelos próximos 6 meses. E terceiro, permitir que o uso de uma parte desses fundos que já existem sejam aplicadas em programas que a gente consiga entregar capacidade para a população economicamente mais vulnerável. Tá? Essas são as 3 medidas que nós estamos pedindo nesse momento. Legal, obrigado. Bom, queria até que você pudesse falar um pouquinho, você falou bastante da Móvel, mas só para talvez colocar em etapas para pessoas conseguirem, de certa forma, assimilar. Você precisa, de certa forma, convocar uma GC e depois ali dar uma homologação por parte dos credores, aí que você começa, de fato, buscar ali potenciais compradores que, de fato, ele já teve dois interessados. Na prática, o processo não é bem assim, tá, Glauco? Ele tem uma série de possibilidades. Então, o que foi deferido pelo juízo da recuperação judicial no início do mês, no início do mês passado, tá? Foi deferida a extensão da RJ e foi nos dada à companhia um prazo de 180 dias, que vai bater no dia 7 de setembro, para que a gente apresente um plano de AGC. O que é um plano de AGC? Qual é a nossa proposta de amendment ao plano atual? Que tipo de modificações a gente gostaria de submeter para aprovação de credores? E aí entra essa flexibilização da criação de uma UPI, entra a possibilidade de investimentos adicionais em infraestrutura de fibra e todas as consequências disso, como é que seriam usados os recursos em caso de venda e assim por diante. Então, esse plano ele tem até 180 dias para ser apresentado. Uma vez apresentado o plano, aí uma assembleia é convocada, a AGC é convocada e ela é realizada em 60 dias. São 30 dias de interposição de oposição, mais 30 dias da convocação formal, legal, para a realização. A gente espera realizar, talvez, isso até antes desse prazo legal, para poder, de fato, acelerar tudo que é viável fazer, que a gente vê como oportunidade mais imediata. Nesse sentido, algumas coisas poderiam acontecer daqui até lá. Uma delas as negociações eventuais para vendas de ativo continuarem andando e já estarem mais formalizadas, concretizadas na apresentação de um plano de AGC. A outra é a gente andar, mas ainda não ter a formalização completa e apresentar um plano que indique que tipo de condições mínimas a gente estaria disposto a aceitar e a obter a aprovação de credores. Mas as duas coisas andam em paralelo, a gente não precisa esperar uma para fazer a outra, tá? O que precisa ser esperado, por exemplo, para acontecer é, de fato, um processo mais formal do leilão judicial que permitiria uma celebração de contrato de venda, tá? Aí sim. Rodrigo, eu queria fazer mais algumas perguntas, a gente está chegando perto do nosso tempo, tem bastante coisa. Tem a turma de Goianésia que está falando, ainda não tenho fibra, vem com a fibra para cá. E muita gente, Rodrigo, elogiando o teu trabalho na Oi, até colocando um peso aí de responsabilidade. Mas eu queria relembrar, você está na Oi já há algum tempo como conselheiro, mas como CEO da companhia desde esse ano, se eu não me engano, no final de fevereiro, né? Acho que a gente teve a gente teve bastante mudança de lá para cá. E uma das principais mudanças que vem incomodando, claro, sempre os acionistas, é que você está tendo uma troca muito grande na sua base acionária, principalmente dos principais stakeholders que declararam, né, publicamente,
E eu queria que você falasse um pouco para as pessoas que estão te assistindo e que muito perguntam o que a gente vai fazer para as ações subirem, para as ações melhorarem. Eu acho que você deu aqui para todos uma expectativa muito positiva, que todas as medidas que você está fazendo, não é olhando o preço da ação hoje, né, mas olhando o que isso vai refletir para a empresa no futuro, mas você também passou por esse outro desafio, de trocar uma base acionária inteira. Então, eu queria que você comentasse isso um pouquinho, por favor. Essa é uma ótima pergunta, Marcos. É uma pergunta que começa com exatamente o ponto que você mencionou. A melhor maneira de fazer uma ação subir de maneira consistente e sustentada é ter uma visão de longo prazo e executar em cima desse longo prazo, porque não adianta nada eu fazer uma coisa que capota daqui a 3 meses ou capota daqui a 6 meses. Então, de fato, a gente tem que manter um pouco a calma, seguir a orientação do Larry Fink, que acho que vocês devem ter visto na carta aos investidores que ele fez aí ao longo do período de crise. Tinha uma que eu achei sensacional, que era a penúltima recomendação dele, que ele menciona assim, olha, quando você estiver vendo coisas que, do ponto de vista de fundamento, fazem sentido, do ponto de vista de preço, não, e você estiver no meio de um cenário de caos e você não precise fazer nada, para matar a tua ansiedade de fazer alguma coisa, chama a tua esposa, vai conversar de outra coisa, vai almoçar, vai assistir um filme. Então, de fato, brincadeiras à parte, aqui a gente tem visto muitos movimentos como esse, que num cenário de eventual pânico de liquidez e incerteza, etc., acabam acontecendo. Infelizmente, eu brinco que a gente, além de ter que lidar com todo o desafio de superação do turnaround da companhia, tem que lidar com uma pandemia, né? Como se não bastasse um turnaround, tem uma pandemia. Então, vocês lembram aqui que nós estávamos chegando a um movimento aí de 1,12 de preço, saindo lá dos 80 centavos, quando eu peguei, e aí a gente teve uma liquidação de um dos fundos. A York está liquidando, um dos grandes acionistas está liquidando o fundo, isso é público, não é uma informação privilegiada, eles continuam fazendo uma liquidação de posição. E aí, quando você tem um holder grande fazendo liquidação de posição, é natural que você tenha uma pressão técnica durante um certo tempo. Aí, passou esse período, voltou a subir, a gente voltou a subir, aí entrou crise de liquidez e confiança de coronavírus. E aí, infelizmente, eu não sei se vocês têm lido, mas talvez alguns dos mais afetados nessa crise de liquidez foram justamente os hedge funds, em particular os hedge funds alavancados, que acabaram tendo muita necessidade de liquidez e vários deles acabaram desfazendo posição. E aí você tem mais uma pressão técnica. Agora, quando você pega fundos grandes que têm posições consistentes, e a gente tem alguns desses que não mexeram durante todo esse período, essa é uma indicação bacana, porque, olha, o cara que tem uma visão de longo prazo e não está alavancado e não tem uma situação de problema de liquidez, ele está mantendo a posição. A gente entende que até por uma questão de volume grande de pessoa física na base, e por eventual até medo ou a toda a posição de stop que eventualmente as pessoas acabam colocando nas suas posições, você durante um período de muita vol, você acaba tendo situações que quem não tem de fato a visão de longo prazo e está buscando aqui uma coisa de curtíssimo prazo, acaba estando sujeito. Agora, existe uma brincadeira aqui, uma das melhores frases que eu já ouvi em relação a esse sentido também, junto com Larry Fink, é que, em boa parte dos casos, é muito difícil proteger as pessoas das decisões delas mesmas, né? Então, de fato, a nossa visão é uma visão que a troca de base ela continua acontecendo, ela se estabiliza a partir do momento em que a gente começa a ter alguns holders grandes voltando a olhar para o papel, principalmente no momento de crise em que você tem uma oportunidade de compra a algo que a gente acha que não faz o menor sentido do ponto de vista de relação de valor, e essa mudança de base é algo que eu acho que vai acontecer ainda ao longo dos próximos 6 meses, 8 meses, ninguém volta para o papel do ponto de vista de holder de longo prazo de uma vez só e com força máxima, é um processo de convencimento. Eu tenho feito uma rodada de discussões com fundos long e principalmente tentando mudar a base da nossa conversa com o investidor a partir do final do ano e a partir desse ano, de fato, como CEO. Cabe lembrar aqui que até pela situação toda que a companhia passou, a própria interlocução com o mercado era uma interlocução muito voltada para problema, para os credit holders e não para o mercado acionário. A gente voltou a retomar essa interlocução no final do ano e esse ano agora entrando em modo normal de interlocução com o mercado. Então, de fato, a gente espera ainda alguma movimentação nesse sentido de troca. Ela é saudável para mim, ela tem um componente estrutural técnico que, de curto prazo, que
não tem nada que a gente possa fazer a respeito, mas eu sinceramente espero que quando a gente olhe para um futuro aqui de médio, longo prazo, 6, 12 meses, a gente já possa ter uma situação completamente diferente. Tá bom, a gente tem um monte de perguntas ainda aqui, Rodrigo. Vou tentar resumir duas, se você puder responder para a gente em 2 minutos. Primeiro, claro, um pouco que você comentou, mas o efeito das medidas que saíram sobre a dívida com a Anatel, né, e como isso impacta para a companhia no longo prazo. Estão perguntando aqui um pouquinho sobre a possibilidade de você ter um parceiro estratégico para investimento em fibra. Tem mais algumas coisas aqui ainda, mas acho que a gente não vai conseguir pelo tempo. Se você puder responder essas últimas duas. Respondo sim, com certeza. Em relação às medidas da Anatel, a gente já teve uma excelente notícia, que foi a aprovação da MP 899 na semana passada. A MP foi aprovada na terça-feira à noite, tanto o Congresso, tanto Câmara quanto Senado. Então, o Congresso está aprovado, está aguardando sanção. Ela vai ser sancionada e ela já permite um primeiro passo muito importante, que é a renegociação bilateral de dívida pública, incluída a dívida da Anatel, com um desconto total de dívida de 50% e um prazo de pagamento de 84 meses. Quando você faz essa aplicação ao nosso passivo Anatel hoje, a gente vê que, obviamente, ele está incluído na recuperação judicial e ele deveria estar, segundo a nossa visão, mas a Anatel sempre questionou isso, fez um apelo à instância superior, a gente ganhou a instância superior, então, para todos os efeitos, a gente ganha mais uma opção de resolver um problema e de ganhar uma segurança legal em cima da dívida da Anatel. Embora a gente acredite que ela é uma dívida que deveria sim estar na RJ e que, de certa maneira, foi confirmada por instâncias superiores. Agora, a MP 899 traz essa primeira opção e ainda existe um PL, que é o PL 6229, que é aperfeiçoamento da Lei de Recuperação Judicial, que vai um passo além, que ele dá, entre outras coisas, para a possibilidade das companhias de recuperação judicial, a possibilidade de estender essa negociação bilateral de dívida pública para um prazo de 120 meses, ao invés de 84, e um haircut total de 70%, e não 50%. Então, com isso, a gente melhoraria ainda mais a possibilidade de transformar o que a gente vê hoje como fair value de dívida, valor presente, em um valor, de fato, completamente convertido a valor presente, plenamente negociado, com zero insegurança jurídica, com zero disputa jurídica. Tá? Então, isso está andando bem. A MP 899 aprovada já é um primeiro passo fantástico. A gente espera que a 6229 também vá pelo mesmo caminho de aprovação rápida, até diante do cenário que a gente está vendo, que não vai ser um cenário fácil para muitas companhias. A segunda pergunta, não sei se eu lembro aqui, qual foi a tua segunda pergunta, Márcio? Sobre fibra, sobre a possibilidade de parceiro estratégico. Não, parceiro de fibra. Desculpa, eu ia falar que quando eu respondi sobre a AGC, eu mencionei que justamente uma das flexibilidades que a gente busca na AGC é a possibilidade de ter um parceiro de fibra adicional, investidores de fibra adicionais, não necessariamente um parceiro estratégico, mas investidores de fibra adicionais, que poderiam direcionar recurso especificamente para os projetos de fibra, e não necessariamente com amarras, por exemplo, do processo de RJ. Isso não dificultaria em nada, não prejudicaria em nada os holders de ação, porque na prática o ativo de fibra continua sendo detido pela companhia como um todo, mas ele acelera a possibilidade de você andar mais rápido com o plano de fibra, o que faz com que, de fato, o valor possa ser gerado de maneira mais rápida para a companhia. Tá? Então, isso faz parte da flexibilidade de AGC que a gente está buscando também. Tá ótimo, Rodrigo. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui com a gente, falando um pouco do setor e falando principalmente dos planos da Oi. A gente tem acompanhado, a segunda vez que a gente faz uma live com você, então a gente tem acompanhado bastante o teu trabalho e o trabalho da Oi nessa volta por cima. A gente sabe que um plano de longo prazo é assim mesmo, não adianta a gente esperar soluções de curto prazo. Então, nós aqui da Necton seguimos acreditando muito no case. Agradecemos muito a sua possibilidade de estar aqui com a gente. Agora, às 18 horas, para todos vocês que estão nos assistindo, a gente tem uma outra live com o Glauco e com o gestor da Trópico, com o Fernando. Então, a gente vai ter a possibilidade de falar de vários assuntos, inclusive de Oi, do qual o Fernando e a Trópico têm acompanhado, são acionistas, estão na base. Então, queria deixar para você as considerações finais aí para essa turma que te assiste e está tão esperançosa no seu trabalho para ver a Oi. Muita pergunta sobre grupamento, sobre Oi acima de R$1, sobre recompra de ações. Daí deixa para uma próxima e queria que você encerrasse essa live de hoje. Perfeito. Obrigado, Marcos. Obrigado, Glauco. Obrigado a todos que estão assistindo. De fato, de uma coisa vocês podem ter certeza, o compromisso do time de gestão aqui com o plano de turnaround é total.
ele está sendo executado, acho que as prioridades da companhia estão sendo muito claras, tanto para dentro quanto para fora. Existe um alinhamento de governança hoje, que é uma novidade, a gente já tinha comentado isso na live anterior, e continua existindo de maneira muito intensa, o conselho, com o management, com prioridades de gestão que estão sendo executadas. Então, de fato, o desafio de crise é algo que vem em paralelo a tudo que a gente já estava fazendo, mas ele não muda o que a gente já estava fazendo. Tá? O foco na execução, como eu brinquei aqui, a gente mantém o foco na execução e, ao mesmo tempo, nas horas vagas aqui, que provavelmente é das 8, 9 da noite até as 2, 3 da manhã, está gerenciando crise, está fazendo a rede ficar estável, está gerenciando todos os pedidos que têm que ser realizados aí com o setor público, está tomando medidas para aliviar um pouco da crise para os nossos clientes, então está tentando gerenciar, e até agora acredito que de maneira bastante razoável. Tá? Então, podem contar com o nosso compromisso, porque de fato a visão de turnaround, a visão de plano de longo prazo permanece absolutamente como ela já estava. Tá? Muito obrigado, Glauco. Muito obrigado, Rodrigo. A gente vai encerrando a nossa live. Desejamos toda a sorte e sucesso do mundo aí para a Oi, seu plano de recuperação. Tá bom? Muito obrigado, Rodrigo. Rodrigo.